Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, glória a Deus. Ronaldo, Rodrigo Rocha, Carlos Eduardo, Rodriguinho, Jonas, Inácio, Luizane, Rosaura, sejam bem-vindos, Veraci, Regina, Carlos Eduardo, glória a Deus pela vida de vocês, Lucas, Irã, Arthur Esperoto, glória a Deus, minha amada pastora Mônica, glória a Deus. Queridos, de antemão já vai clicando aí no aviãozinho, vai convidando mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Jennifer, Ana Paula Ferraz, sejam bem-vindas. Vamos clicar, vamos convidar mais pessoas, vamos aumentar essa audiência. Hoje eu tenho uma palavra para você, um estudo aqui que eu preparei, para nós sabermos contra quem nós estamos lutando. Marcos Gleidson, seja bem-vindo. Contra quem nós estamos lutando? Ok? Ou contra quem lutamos? Se você quiser fazer a sua pergunta, pode fazer. Carol, Nath, seja bem-vinda. Janda, seja bem-vinda. Contra quem nós estamos lutando? Christian, glória a Deus. Vamos convidar, gente, vamos convidar aí umas 5 pessoas aí. Clica no coraçãozinho, vai convidando aí. Vamos aumentar essa audiência aqui para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor nessa noite. Estou muito feliz. Maia, Christian, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por nós estarmos aqui. Fran Fernandes, seja bem-vinda. Estamos felizes de estarmos aqui mais um dia. Estamos aqui nesse comitê de enfrentamento. Juliano José, bem-vindo, Juliano. Nesse comitê de enfrentamento diante da crise que assola o nosso país. Mas eu creio que Deus vai nos dar muita graça. Shalom, Maurício, Renan, Fernando, Lindete, Maia, a paz, igreja, a paz, Deus abençoe. Vamos aumentar a audiência. Rodrigo Braz, seja bem-vindo, querido. Estamos mais um dia aqui. Kátia, só gente fiel. Mariana, Deus abençoe. Só gente fiel, só gente bonita, só gente linda. Viviane Trindade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que a gente consiga passar esse tempo da melhor forma possível, em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Nana, Grazi, Júnior, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Messias. Bom, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, mais uma vez. E se você tem sido abençoado com essas lives, clica no coraçãozinho já aí. Acho que estamos lutando contra a nossa mente, é verdade. E hoje você vai aprender sobre isso. Hoje nós aprenderemos quem são os nossos verdadeiros inimigos. Davi Pinheiro, seja bem-vindo. Cristiano Cruz, seja bem-vindo. Nós vamos aprender quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? E nós estamos numa guerra. Dani Gurka, seja bem-vinda. Estamos numa guerra, sim. Assunção, Karine, Michele, Martinho, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Grazi Gonçalves, seja bem-vinda, querida. Então nós estamos numa guerra, mas a pior coisa é não saber contra quem nós estamos lutando. E talvez a sensação que nós tenhamos hoje é que nós estamos lutando contra um inimigo invisível chamado coronavírus, ao qual causa uma doença chamada Covid-19. Shalom, Gilmara, Renata Chaves, sejam bem-vindas em nome do Senhor. E talvez essa seja a nossa impressão, mas não é o que a Bíblia diz. Eu sei que essa situação é uma situação real. Nós estamos enfrentando todos os dias, a mídia não para de bater nesse assunto,
né? Até porque notícia ruim dá muito ibope, né? Todo mundo sabe disso, não precisa ser expert. Mas deixa eu te dizer algo. Nós precisamos saber contra quem nós realmente estamos lutando nesse tempo, né? Então, deixa a tua pergunta aí, tá? Esse é um assunto, não é um assunto simples, não é um assunto muito simples de entender quem não está habituado, mas eu estou aqui para ajudar e para te ampliar em nome de Jesus, para que você possa ser ampliado na palavra de Deus. Ivanete, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, contra quem lutamos? O primeiro ponto, eu vou direto ao primeiro ponto. Bia Barbosa, bem-vindas. Canã Motos, Leandro, seja bem-vinda em nome do Senhor. Camila Madri, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeiro ponto, vou cair direto no primeiro ponto. Nós temos 3 inimigos básicos, tá? Temos 3 inimigos e nós vamos então entender como nós fazemos essa batalha espiritual. Essa palavra hoje é uma palavra de guerra, é uma palavra de batalha espiritual, é uma palavra em que nós precisamos estar preparados para enfrentar a adversidade e tendo consciência de quem realmente está do outro lado. Porque como nós estamos falando de um mundo invisível, que é o mundo espiritual, talvez o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não seja um vírus, embora seja invisível também. Então vamos entender isso, como é isso? Vamos lá. Primeiro ponto, nós lutamos contra o mundo. Fran Mioso, que saudade, seja bem-vinda. Goretinha, seja bem-vinda em nome do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, em 1 João 2,15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, olha só, o nosso primeiro inimigo é o mundo. Se você está aí, diga, mundo. É contra esse inimigo que você tem que lutar. É o primeiro inimigo do homem. E ele descreve como é esse inimigo. Ele é descrito pela cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Ou concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É o primeiro inimigo. O que é a concupiscência da carne ou a cobiça da carne? É tudo aquilo que está ligado aos seus desejos carnais. Como, por exemplo, a sensualidade, né? Claro que fora do padrão bíblico, tá? A sensualidade no sentido, é só como um exemplo, tá? O sensualismo, o desejo carnal, uma necessidade legítima do corpo, porém nós sabemos que isso está reservado para a aliança do casamento, né? Então, quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, desagradamos a Deus, que é santo e puro. Nós falamos essa semana sobre pureza também, acho que foi no domingo. Então, nós precisamos não dar vazão aos sentimentos, à concupiscência, à cobiça da carne. Pelo contrário, nós temos que frear a nossa carne e depois eu vou explicar como fazer isso, ok? Então, o que significa concupiscência agora dos olhos ou a cobiça dos olhos? Está muito ligado a coisas materiais ou não, ou aquilo que você deseja ter desenfreadamente, né? É um desejo desenfreado
de termos aquilo que não precisamos ou não pertence a nós, é a pessoa que é obcecada por algo, né? Então, ela não pode ver que nem criança, né? Criança, quando vê um brinquedo, ela quer pegar, não interessa se ela pode ou não, ela simplesmente quer, porque ela não tem ainda o entendimento. Então, vencer o mundo também é vencer a carne, que muitas vezes nos joga no mundo, as coisas do mundo, é vencer também os olhos, que nos traz um desejo desenfreado de obter coisas, né? E muitas vezes nós podemos ficar refém de coisas dessa forma. Marcos, meu primo, muito prazer, seja bem-vindo. Jessiquinha, Anselmo, Adri Rocha, sejam muito bem-vindos. E a soberba da vida, ela tem a ver com aquela coisa do egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores, é o desejo de ostentar aquilo que muitos não conseguem ter, é olhar apenas para o nosso umbigo, para nós mesmos. Então essa é a soberba da vida. Tudo isso está ligado à nossa luta contra o mundo. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tudo isso se refere ao nosso inimigo chamado mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. É o que... Muito obrigado, grande abraço, Marcos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. É o que a palavra fala, né? Então nós somos como peregrinos nessa terra, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Então, qual é o antídoto para nós vencermos o mundo? Está em Romanos 12:2. E olha, esse texto a gente cita em muitas palavras, porque esse texto ele é um antídoto para muita coisa. E o antídoto para você vencer o mundo, vencer a sua carne, vencer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é justamente esse texto. E não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não, então, meu irmão, não toma o formato do mundo, não te amolda a esse mundo, mas procura renovar a tua mente com a verdade, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem está recebendo isso na sua vida, clica no coraçãozinho aí. Ainda dá tempo de convidar mais pessoas, ainda dá tempo de convidar aquele amigo, aquela amiga que precisa receber uma palavra de Deus, que precisa ter uma transformação de mente, uma transformação de vida. Ainda dá tempo. Agora, qual é o segundo inimigo? Será que é o coronavírus? Não, a Bíblia não fala isso. Nosso segundo inimigo, será que é o presidente ou o prefeito? Será que é o governador? Será que eles são os nossos inimigos, a imprensa, a mídia? Eu sei que eu não estou defendendo essas pessoas, eu sei que cada um tem os seus posicionamentos e a gente concorda ou discorda. Mas nós estamos entendendo aqui que por trás de todo esse sistema, na verdade, existe o sistema que impera no mundo. E muitas dessas pessoas, elas são exatamente como marionetes na mão do mundo espiritual. E nós temos que entender, então, quem é o nosso inimigo de fato. Vamos lá. Então, primeiro ponto, lutamos contra o mundo. Segundo, lutamos contra quem? Contra a nossa mente, contra a nossa carne. Por quê? Olha a palavra, leia essa palavra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que ele está dizendo aqui? Essas armas da nossa milícia, e ele está falando de armas aqui de combate. Essas armas, em nenhum momento está dizendo aqui que você vai destruir um principado ou uma potestade.
que você vai destruir um principado, anular uma potestade. Não. As armas da nossa milícia não fazem isso. Depois eu vou entrar nesse tema, tá? Mas as armas da nossa milícia, na verdade, são armas para lutar contra aquilo que está, o efeito desse mundo espiritual contra a nossa mente. Então, olha só, o que ele diz aqui? Fortalezas. O que são fortalezas? São argumentos, raciocínios, pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Então, existe a verdade, que é a palavra de Deus, mas existe fortalezas, e eu poderia trazer para uma linguagem mais contemporânea, dizendo uma crença, um paradigma que está na sua mente. É uma velha estrutura arcaica que se instalou, que se fortificou na sua mente. E agora você precisa das armas espirituais, essas armas poderosas para destruir essa fortaleza no seu entendimento. É isso que o texto está falando. Não está falando que essas armas aqui você vai atacar o diabo com elas, mas vai atacar aquilo que ele produziu na tua vida. Então olha só, depois eu vou falar sobre os principados e potestades. Mas aqui, esse texto de Paulo aos Coríntios está dizendo justamente que essas armas poderosas são para destruir aquilo que o diabo gerou em nós. Que são, primeiramente, fortalezas, essas estruturas arcaicas, malignas, crenças, paradigmas que estão instalados, que nos fazem raciocinar e pensar de uma forma mundana, que nos fazem raciocinar e pensar de uma forma carnal. E aí, ele diz também que, além de destruir fortalezas, anular sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira com cara e focinho de verdade. Então, às vezes eu absorvo uma mentira na minha vida, e muitas vezes eu posso até estar utilizando a palavra para justificar essa mentira. Por exemplo, quando o diabo tentou Jesus, após os seus 40 dias de jejum e oração, ele usou a palavra para trazer uma verdade, uma mentira com capa de verdade. Tinha ali uma linha muito tênue daquilo que era verdadeiro e aquilo, mas a intenção que estava por trás. Então, isso se torna uma mentira com cara de verdade. O problema, muitas vezes, não é nós não sabermos a verdade. O problema é nós não enxergarmos a mentira misturada com a verdade. E isso acaba se tornando sofismas em nossas vidas. Então, essas armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso combate diário, ela tem a ver com destruir então as fortalezas, mas também anular todos esses sofismas, todas essas mentiras, essas crenças que nós temos que tem cara de verdade. Agora ele fala também, anular e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é uma altivez? Altivez é uma barreira espiritual, uma barreira que entra na mente da pessoa, que está ligada à soberba. E a Bíblia diz que Deus dá graças aos humildes, mas Deus resiste ao soberbo. Por isso, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus fala em prosperidade lá em Deuteronômio 8,18, ele deixa claro, não diga que foi a força do teu braço que conquistou essas riquezas. Antes te lembrarás do teu Deus, que Ele é que te dá força. Quando nós começamos a achar que somos nós que estamos conquistando as coisas que Deus está nos dando, porque Ele está nos abençoando, nós estamos criando uma barreira, nós entramos com uma altivez contra o conhecimento de Deus. Quando eu falo em conhecimento de Deus, eu não estou falando conhecimento sobre Deus, mas conhecer a Deus. Por isso em Oséias 4,6 diga, vocês têm que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem muita gente que conhece sobre Deus, mas não conhece Deus.
E isso é muito sério, porque quando a pessoa conhece sobre Deus, mas não conhece Deus, muitas vezes ela tem muitas barreiras relacionadas à soberba. E deixa eu te dizer algo, a própria palavra diz que o saber ensoberbece, mas o amor transforma. Então, quando eu conheço Deus, eu estou conhecendo o amor dele, a essência dele. Então, as armas da nossa milícia, elas vêm para destruir essa altivez também, contra o conhecimento de Deus. E por fim, levar todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. A verdadeira liberdade, como eu falei na live de ontem, não é a liberdade de fazer o que quer, mas é fazer o que se deve fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Porque, na verdade, quando a gente pensa que está fazendo o que quer, a gente está sendo manipulado pelas trevas. Mas quando a gente faz o que nós devemos fazer, isso já gerou em nós uma conquista de alma, aonde nós estamos estruturados emocionalmente e espiritualmente para realizar aquilo que realmente devemos ser e fazer e ter nessa terra. Então, olha só, levar cativo o pensamento à obediência de Cristo significa que os nossos pensamentos, eles nem cogitam em pecar, mas eles estão tão formatados para funcionar e raciocinar conforme a palavra de Deus, que nós nem cogitamos em pecar. Nós estamos cativos pela verdade. O problema não é ser cativo pela verdade, o problema é ser cativo pela mentira. Amém, queridos? E como eu posso então usar essas armas? Ele está dizendo aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como desenvolver essas armas que vão guardar a nossa vida? Eu vou falar no final sobre armadura, sim, mas a armadura, boa parte dela é uma arma de defesa. Mas nós precisamos ativamente usar armas de ofensiva. E aí o que a Bíblia diz em Mateus 26:41? Jesus ensina o seguinte: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu querido, você precisa vigiar, você precisa orar, porque o espírito, e esse texto em específico está falando do espírito do homem. O espírito do homem está pronto, porque a partir do momento que ele recebe Jesus, o espírito do homem é regenerado, mas a carne do homem, ela é o sarcós, como eu falei esses dias. Esse sarcós, ele está presente em nosso corpo para sempre, em nosso corpo e nossa alma, e nós não iremos se livrar de maneira alguma. Enquanto estamos aqui na terra, nós sabemos que a partir do momento que recebemos Jesus, o nosso espírito é regenerado, ele está pronto. Mas a nossa alma, ela está num processo de regeneração através da lapidação que a palavra traz. E a Bíblia diz que a lei do Senhor restaura a alma. Então, daqui até o último dia na terra, nós estamos em obras, restaurando a nossa alma, ou seja, razão e emoção. E nós teremos, quando formos arrebatados como igreja, ou se passarmos pela morte física, no arrebatamento da igreja nós estaremos, e ali nós teremos um corpo glorificado. É o terceiro estágio do processo de salvação. Então, primeiro estágio, salvação do espírito, esse já aconteceu. Segundo, salvação da alma, é um processo de santificação durante o período aqui na terra. E por fim, quando recebermos o nosso corpo glorificado após deixarmos este mundo, então. Amém? Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa arma é poderosa, oração e vigília. Você tem que estar atento e vigiando, para não cair em tentação. Agora, Jesus ensina também em Mateus 6,16 o seguinte: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas que desfiguram. E aí ele dá uma série de instruções. Queridos, Jesus falou quando, então ele estava considerando que essa seria uma prática da igreja. O jejum, ele sempre fez parte da consagração do homem.
Desde o tempo de Sansão, desde o tempo dos votos de nazireado, o jejum sempre fez parte da consagração da igreja. Então você precisa usar essa arma: vigília, jejum e oração. Amém? Não esquecendo, eu vou citar aqui agora, mas tem mais uma arma que é poderosa, que é da nossa milícia, que é a palavra de Deus. Nós precisamos na oração, e eu sempre digo isso para os discípulos, a nossa oração precisa de base bíblica. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Se você quer prosperar, você precisa encontrar na Bíblia alguma coisa que fundamente esse teu desejo. Porque quando você for orar, ou se você, por exemplo, quer orar por um enfermo, eu quando oro por um enfermo, eu sempre cito a Bíblia. Eu digo: Pai, a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, baseado nessa palavra, eu imponho as mãos e agora impetra um decreto de cura, enfermidade sai do doente e ele fica curado em nome de Jesus. Por quê? Porque estamos orando conforme a base bíblica que a palavra nos ensina. Porque muitas vezes nós podemos estar orando qualquer coisa e nós não conseguimos alcançar resultados na nossa oração porque oramos de qualquer jeito. Mas nós precisamos aprender a orar de maneira que essa oração tenha fundamento bíblico e a partir desse fundamento nós consigamos entrar no mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante para o teu crescimento espiritual. Eu sei que Deus te ama, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus ama a todos. Sabe por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, ele foi entregue por amor. Então, se Deus entregou o seu próprio Filho, ele não nos dará todas as coisas juntamente com ele? Mas deixa eu te dizer, Deus tem mais compromisso com a sua palavra, que é o Cristo, que é o Verbo, do que conosco. Então, não adianta querer orar uma coisa que vai contra a Bíblia, que Deus não vai ouvir a tua oração. Porque o compromisso número 1 é com a sua palavra. E quando ele libera uma palavra, aquilo é um decreto eterno, meu irmão. Se você entender isso, você vai aliar a sua oração, a sua arma espiritual com a base. Porque a Bíblia, a palavra, é a espada do Espírito. Então você entra no mundo espiritual na sua oração, citando a palavra, oração bíblica. Essa é uma oração poderosa para você entrar no mundo espiritual e alcançar resultados. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí, clica no coraçãozinho. Oração com base bíblica é desarme maligno. Amém. Glória a Deus, Gilmara. Clica no coraçãozinho aí. Se você está recebendo, diga eu recebo. A partir de hoje você vai ter base bíblica na sua oração. Então, primeiro ponto, lutamos contra quem? O mundo. Segundo, a nossa luta é contra a carne. E agora, terceiro, a nossa luta é contra o diabo. O maligno. O que significa maligno? Significa diabo, seus demônios e todo o mundo das trevas. Então, olha só, Efésios 6:10, vamos ler lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, seja fortalecido no Senhor e também na força do seu poder. Está à disposição da igreja o poder de Deus. E aí ele fala como é esse poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, observa agora, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, a tua luta não é contra a tua mulher, não é contra o teu marido, não é contra o Bolsonaro, não é contra o Eduardo Leite, não é contra o Marquesan, a tua luta não é contra o Dória, a tua luta não é contra o coronavírus, a tua luta não é contra carne nenhuma, não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo ou príncipes deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, ela é espiritual, sobretudo espiritual, nas regiões celestes. Então olha só, o que são principados?
Se nós vamos lutar contra principados e potestades, e depois eu vou mostrar para você como que é essa luta. Não é com as armas da tua milícia, aquelas que eu falei antes, tá? Mas é com a armadura. Mas vamos lá. Principados são espíritos demoníacos poderosos, da mais alta hierarquia, como uma espécie de primeiro escalão, que recebem ordens diretamente de Satanás, dominando e operando em lugares celestiais, e eles têm uma dominação territorial continental, né? Então não adianta você dizer assim, olha, eu vou agora destruir, deixa eu ver um principado, Mamon, eu vou fazer uma oração aqui para destruir o principado de Mamon sobre a América do Sul, ou América do Norte, ou sobre o Brasil. Não faça isso, que você está fazendo algo sem entendimento e vai ter, inclusive, retaliações na sua vida. Amém? Você tem que destruir Mamon na sua vida e não no país. Mas deixa eu falar como que é a luta desses principados. Depois eu vou falar isso, tá? Potestade. O que é uma potestade? A potestade tem poderes também, uma espécie de poder executivo. O principado dá o comando e a potestade ela vai e executa, né? Recebendo autoridade, poder, delegado então por esses principados, tá? Os principados, eles atuam sobre localidades. Então, por exemplo, numa rua, por exemplo, a nossa igreja fica em Porto Alegre, para quem não é de Porto Alegre, e ela era na rua Dona Alzira até poucos dias atrás, até o final do ano passado. E ali, na Dona Alzira, sempre foi conhecida como uma rua de muitos motéis. Eu acho que até tinha mais e fechou. E e aí nós começamos a orar e perceber que ali havia uma potestade relacionada à promiscuidade. Então, a gente, conforme a localidade, por exemplo, tem lugares que tem muitos assassinatos. Ali existem principados que governam e que comandam essas mortes. Outros principados onde existe muito vício. Existem principados localizados onde atuam em regiões específicas. Esses principados, então, nós não vamos conseguir tirar eles dali. Nós vamos orar, sim, fazer resistência, mas para que eles percam a atuação sobre nós e os nossos. Entendem a diferença? Não que nós vamos destruir um principado ou uma potestade, perdão, uma potestade ou um principado. Os localizados são as potestades. Eu acho que eu estava confundindo aqui na hora que estava falando, né? Então depois nós vamos ver como fazer guerra contra eles. Agora, fala aqui também dominadores deste mundo tenebroso, ou príncipes. Aqui é Satanás e seus demônios, tá? Eles são responsáveis pela luta contra a verdadeira luz, que é a luz do Senhor, a luz do homem, a glória de Deus. Levam o povo às trevas, cegam os olhos, demoniam pessoas. Ou seja, eles trazem muitas complexidades para as pessoas. Sabe aquelas pessoas que vão para a libertação? São esses dominadores. Eles também dominam eles fazem a regência do sistema do mundo, né? Então esse sistema que eu falei de governo, de imprensa, de não sei o que, é os dominadores que estão dominando. Esse é o sistema do mundo, né? Eles exercem autoridade sobre diferentes sistemas de governo, enfim, tá? E forças espirituais do mal que oprimem a humanidade, tentando oprimir pessoas, né? Por exemplo, até mesmo os crentes, alguns ficam com angústia, tem até pastor suicidando. Isso é opressão maligna, são forças espirituais do mal que estão aí distribuindo, são os demônios que não estão dominando as pessoas, mas estão oprimindo as pessoas, estão criando opressão, às vezes até no meio da igreja, né? E aí vamos entender o que Jesus fez na cruz, tá? Porque se a nossa guerra é contra eles, vamos entender o que Jesus fez na cruz e nós temos que ter maturidade para entrar nessa batalha espiritual. Amém, queridos? Quem está comigo aí, clica no coraçãozinho. Quem está recebendo essa palavra? Vamos lá. A palavra diz em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a palavra diz o seguinte:
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões ou pecados, pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, falta de aliança, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Glória a Deus por isso, através de Cristo. Tendo cancelado, isso aqui foi o que Jesus fez, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e, olha só, despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles da cruz. Então deixa eu te dizer, todo principado e potestade já está vencido a partir de Cristo. Como assim, pastor? Mas eles não estão atuando no mundo? Estão. Mas a partir de Cristo, nas nossas vidas, toda potestade e principado já está vencido. Então você pode ser livre de Mamon, você pode ser livre da luxúria, você pode ser livre de toda potestade maligna, de todo principado, tudo aquilo que está atuando. Isso não precisa tocar na tua vida. As tuas armas, a partir de Cristo, te dão, porque Cristo despojou eles e os expôs publicamente. Ou seja, Cristo, ele tirou a máscara, ele denunciou, ele fez uma denúncia pública, e o escrito de dívida que havia contra nós, que dava legalidade para eles atuarem em nossas vidas, agora não tem mais legalidade, porque nós fomos perdoados. Os principados e as potestades, as forças do mal foram denunciadas, e agora nós temos libertação pelo nome, pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Que tremendo isso! Então deixa eu te dizer, você não vai destruir um principado, mas você vai destruir a obra dele na tua vida, e Jesus te dá o poder, através do seu sangue, de você ficar livre da influência do principado, da influência da potestade, da influência, porque esses dominadores são do mundo. E se você não é do mundo, se você é do reino, eles não podem dominar sobre a tua vida. Glória a Deus por isso, essa é uma verdade poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, celebre isso na sua vida. Os principados e potestades não têm poder sobre a tua vida. Mas a Bíblia também diz que o diabo está ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o amam e o temem. Mas o diabo está ao derredor, procurando, como leão, procurando alguém que possa tragar. Então, se você pecar, você está dando legalidade para que eles instalem fortalezas, sofismas na tua mente. Então, não peque. Coloca o capacete da salvação. Nós vamos ver aqui agora a armadura. Por quê? Porque se eles já estão vencidos, o que cabe a nós agora como igreja? Não dá espaço para eles na nossa vida. Amém? Não dá legalidade para que eles atuem em nossas vidas. Então, aí a proposta de Paulo aqui aos Efésios é a questão da armadura. Essa armadura de Deus é uma armadura que tem como referência, provavelmente Paulo tinha treinamento militar, e Paulo também era cidadão romano, fariseu, judeu, e também cidadão que tinha cidadania romana. Então provavelmente Paulo teve treinamento militar, e ele usa aqui a figura de um soldado romano, explicando como é a armadura de Deus. Na verdade, tem verdades espirituais por trás dessa armadura, ok? E ele diz aqui então, e aqui nós vamos para o quarto ponto, que é vestir a armadura de Deus, né? Efésios 10, a partir do 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Então, olha só, a proposta não é ataque, é resistência. Porque ele já está vencido, então você vai ter que somente resistir agora através da armadura. Por isso a armadura, ela tem praticamente toda ela armas de defesa, para fazer resistência ao quê? Resistir o dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável.
né? Então nós vamos resistir para que o diabo não nos toque novamente, porque agora, afinal de contas, nós estamos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Então, olha lá, estáis firmes, pois, cingindo-vos com a verdade, ou seja, coloca a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdadeira. Vestindo-vos da couraça da justiça. O que é justiça? É a base do trono de Deus. Então seja justo, seja um homem de Deus. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, você se torna aquele que anuncia. A Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Então você se torna um anunciador do evangelho. Você está fazendo resistência ao mundo espiritual, andando na verdade, andando em justiça e anunciando o evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, sempre com fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir da palavra. Você está renovando a sua mente para ter mais fé. Com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha só, a Bíblia não está dizendo para você atacar o diabo, atacar a potestade, atacar algo. Não, está dizendo que é para você fazer resistência na tua vida. Para que todo dardo do diabo que está tentando te pegar não alcance êxito. Amém? Quem está recebendo? Quem está recebendo? Tomai também o capacete da salvação. Quando o diabo estiver falando na tua mente, tentando te lançar pensamentos que você não queria ter, diz assim: Senhor, coloca o capacete da salvação na minha mente. Blinda a minha mente em nome de Jesus. E tomai também o capacete da salvação e agora a espada do Espírito, que é a palavra. Então, a Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que resistir com tudo, né? Vamos agora resistir com a palavra. Ele vem dizendo assim, olha, você vai morrer de coronavírus. E aí você diz para o diabo assim, olha, ele levou sobre o madeiro todas as enfermidades. Ainda que eu pegue o vírus, o Senhor vai me curar. Mas ainda que ele não me cure, eu vou para o céu morar com ele. Então, diabo, tu já está vencido de qualquer jeito. É o capacete da salvação. Amém? Você está compreendendo isso, querido? Diga glória a Deus e eu recebo. E ele diz também, então, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Deus te manda armar uma resistência contra o diabo. Ele não está te mandando você levantar a voz para dizer que Mamon seja destruído. Não, isso não. Se você fizer isso, você está arranjando uma guerra que não é sua. Agora, o que ele diz? Que você tem que resistir na sua vida. Porque a armadura, ela é para proteger o soldado e não para acabar com outro exército. Amém? Por isso, Deus te deu uma armadura, não te deu um tanque de guerra. Ele te deu uma armadura que é para você proteger a sua vida diante do principado e da potestade. Amém? Quem está recebendo isso? Clica no coraçãozinho aí, Deus é fiel. Vamos revisar? Então, a nossa luta primeiro é contra o mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Depois lutamos contra a carne, fortaleza, sofismas, altivez, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, ok? Essa batalha é na mente. Depois lutamos contra o diabo, como? Resistindo. Ali Deus não te deu uma bazuca, não te deu um tanque, Ele te deu uma armadura para você fazer resistência ao inimigo. Amém? E o quarto ponto é vestir a armadura de Deus, que é recém que nós falamos aqui agora. E quinto ponto, você precisa ter em mente que você é mais do que vencedor. Por quê? Porque a palavra diz. Então, olha só, e faço questão de ler Romanos 8. A carta de Romanos é uma carta fantástica. Embora ela não tenha sido escrita, ali ela está Atos, Romanos, mas ela não foi a primeira carta escrita por Paulo. Se não me falha a memória, foi a primeira carta aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que Paulo escreveu. Mas essa carta nós vemos aqui, a igreja de Roma, uma carta amadurecida de Paulo. E ela tem muita doutrina para a igreja cristã do tempo presente. E
que diz essa Romanos 8:31 sobre isso que eu estou falando, sobre essa guerra, sobre a nossa luta, que não é contra carne nem sangue, mas é no mundo espiritual, é as fortalezas da mente, é o mundo, as coisas do mundo. Olha o que diz Paulo, Romanos 8:31, diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloca isso na tua mente, meu irmão. Se Deus é por ti, quem vai ser contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Pensa nisso, meu irmão. Ele não poupou nem o seu filho, Jesus. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, se ele nos deu Jesus, será que ele pode te dar uma casa, ele pode te dar um carro, ele pode te dar paz, ele pode te dar saúde, uma família, ele pode te dar um ministério, pode te dar paz de espírito, pode te dar o Espírito Santo? Será que ele pode te dar? Ele deu o seu próprio filho. Nada mais é impossível para Deus na tua vida. Agora, tudo que você deseja tem que estar alinhado com a palavra. A tua oração vai ter base bíblica, em nome do Senhor. Então, ele não poupou seu próprio filho. Será que ele não vai nos dar todas as coisas? Claro que sim. Basta você compreender essas verdades, em nome de Jesus. Agora o que ele diz aqui, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é o eleito de Deus? Então não se preocupe, essa guerra não é tua. Você só coloca a armadura e se defende, ora, jejua e vigia, meu irmão. Né? Destrói sofismas, fortalezas, mas essa guerra contra o mundo das trevas não é tua. É Deus que nos justifica, e nós fomos justificados mediante a fé. A Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. Então, nós não somos justos porque realmente nós somos e não temos pecado algum, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós somos justos porque aquele que justifica nos justificou. Ele determinou que nós somos justos. Então, é Deus quem nos justifica porque nós somos eleitos de Deus. Você se alegra com isso? Celebra aí com um coraçãozinho. Essa palavra é para ti, para levantar o teu ânimo e achar que a guerra está perdida. Não, Deus está te mostrando que não. Só te defende a tua mente, defende os teus olhos, a tua carne, defende todo o teu corpo, a tua cabeça, coloca armadura. Essa é a chamada para esse tempo, meu irmão. Não adianta querer se defender, não é o coronavírus, mas é a armadura do Senhor na tua vida que vai mudar tudo, em nome de Jesus. Olha só, quem os condenará? Quem vai te condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um advogado que está aí, além de tudo, à direita do Pai, intercedendo por nós. Meu Deus, gente, pensa no nível de segurança que você tem por ser um eleito do Senhor. Não acha que o diabo vai te destruir? Só vai te destruir se você der lugar para ele. Se você decidir pecar deliberadamente, intencionalmente. Mas olha o nível de segurança espiritual que nós temos a partir de nos tornarmos filhos de Deus a partir de Cristo em nossas vidas. Amém, igreja? Coloca um coraçãozinho aí. Agora ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Olha só, todo dia, mas é a morte do velho homem. Amém? Porque quando nós morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, para a nossa vontade, nós, na verdade, permanecemos em Cristo e as palavras dele em nós. Então somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Escreve isso na tua mente. Em todas as coisas você é mais do que vencedor. E mais do que vencedor é mais do que vencedor. Existe o vencedor, existe aquele que é mais do vencedor. O que é mais do vencedor? Aquele que vence sempre.
Porque o vencedor, ele vence eventualmente, mas o que é mais do que vencedor é que vence sempre. Ele está sempre à frente. Então, coloca isso na tua mente, igreja. Você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu me despeço te dizendo, não existe lugar mais seguro que é você estar em Cristo e as palavras dele na tua vida. Não são principados, não são potestades. Que Deus está te chamando é para você guardar sua mente, guardar incontaminado do mundo e colocar a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, pregando o evangelho, usando a espada do Espírito, que é a palavra. Gente, você precisa, em nome de Jesus, mudar de nível espiritual. E o meu desejo nessas lives é que nós possamos alcançar um novo entendimento da palavra. Aquilo que parecia uma ruína para a igreja, nós não estamos aqui chorando pitanga, porque a igreja está fechada, porque não pode fazer culto. Pelo contrário, nós estamos aqui celebrando a nossa vitória em Jesus, porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem principado pode nos separar do amor de Deus. Então, Ele nos amou primeiro, e você que está em Cristo Jesus, você está em segurança. Nem coronavírus pode, nem o coronavírus pode separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nada. Nem os poderes deste século, ou do porvir, do mundo vindouro, nada pode separar, a não ser que você decida pecar. Por quê? Porque o pecado é a separação de Deus. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Então fuja do pecado e você estará seguro em Jesus. Viva a palavra, blinde a sua mente, coloque a armadura e faça aquilo que nós aprendemos hoje aqui. Glória a Deus pelas nossas vidas. Pai querido, eu abençoo a vida de cada um aqui. Que possa entrar essa verdade em cada mente. A verdade de que nós somos mais do que vencedores. Não significa que não teremos aflições. Não significa que teremos que batalhas aqui nessa terra. Sim, Senhor, nós temos batalhas, nós temos que ajustar as velas. Nós temos que fazer coisas para resolver situações difíceis, sim. Mas a nossa segurança, que é em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu quero te desafiar a você repetir aí onde você está. Eu sou mais do que vencedor. Fale em voz alta. Eu sou mais que vencedor, porque eu estou em Cristo e nada vai me separar do amor de Deus. Se você recebeu a sua palavra, diga eu recebo, escreve aí eu recebo, clica no coração. Envia essa live para alguém que precisa receber isso, para alguém que precisa crescer espiritualmente, para alguém que precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir o tempo e o modo e não ficar olhando para o que estão dizendo aí, porque muitas coisas que estão dizendo é sofisma, é mentira com cara de verdade, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender o que Deus está dizendo para esse tempo. Então, igreja do Senhor, recebe essa palavra em nome de Jesus. Você é mais que vencedor, porque você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo e o Senhor vai estar te socorrendo em todos os momentos. Você está na posição mais segura. O teu confinamento, o teu isolamento é o isolamento do pecado, do mundo, é o isolamento das coisas que te afastam de Deus. Este é o teu isolamento real. O teu confinamento é dentro da armadura do Senhor. Você está cativo à obediência de Cristo e nada vai te separar das benesses desse reino, em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Se você recebe, te espero amanhã. Se você recebe, dê o seu coraçãozinho aí, seu like. Eu te espero amanhã às 20 horas. Ore por mim, eu peço que vocês orem por mim. Coloca na tua oração diária, para que Deus continue dando inspiração todo dia, para que a gente possa trazer uma palavra revelada todos os dias, de ensino, mas também de revelação, para que nós possamos atravessar esse tempo da melhor forma.
que o Senhor esteja ampliando as nossas mentes e nos levando a um tempo precioso. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo profundamente ainda mais nesse texto. Procura revisar o que foi falado hoje. Não deixe o inimigo te enganar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe Angelita, Renan, Maurício, Andréia, Lindete, Maia, Maurício, já falei, Irã, Kátia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Jennifer, Natiele, glória a Deus. Dona Vanilda, tem gente todo dia aqui, glória a Deus pela audiência de vocês. Rosaura, Viviane, Grazi, espero vocês amanhã. Convida mais alguém. Arthur, se você está sendo abençoado, convida mais alguém. Vamos aumentar essa audiência em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Ana Paula, Arthur, Deus abençoe. Tiago, Juliano Longaray, saudade, querido. Christian, fiquem na paz.